alunos do sexto ano. Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos entrando no último capítulo, capítulo 5, que fala do helenismo, na página 200. Só que eu gosto sempre de começar relembrando a aula anterior. E na aula anterior, o capítulo falava sobre a guerra, as guerras, né? As guerras gregas. No capítulo anterior, nós falamos de duas guerras. Grave aí. A guerra, as guerras médicas, ou também é chamado de guerras gregas e pérsicas, que são aquelas guerras que envolveram os gregos e os persas. Lembra que eu falei para vocês que os persas eram os principais inimigos dos gregos, persas? E conforme os persas estavam dominando a Mesopotâmia com um imperador chamado Dário, que dominou toda a Mesopotâmia, estavam avançando para a região da Grécia, as cidades-estados gregas se uniram para contra-atacar essa invasão que estava chegando com os persas. Então, os principais inimigos dos gregos eram os persas, tá? E essas cidades se uniram. Só que o que acontece? Em meio a essa união, houve uma discórdia entre as principais cidades gregas, que eram Atenas e Esparta, né? Porque no meio dessa guerra contra os persas, que eram as guerras médicas, Atenas, ela ficou responsável por guardar um fundo de arrecadação de todas as cidades gregas, porque todas as cidades gregas contribuíam com uma parte de um fundo para comprar armamentos, para defesa contra os persas. E Atenas ficou responsável por guardar essa arrecadação. Em meio a isso, Atenas começa a fazer várias obras públicas e Esparta, que tinha uma característica militar, voltada para a guerra, a polis, chamada Esparta, começa a desconfiar de Atenas. E aí gera uma guerra entre as próprias cidades gregas, que é a Guerra do Peloponeso. E essa Guerra do Peloponeso leva ao enfraquecimento militar das cidades gregas, porque essas cidades gregas começam a se destruir. Em meio a isso, quem é que aproveita para dominar? Não é mais os persas. Quem aproveita para dominar é a Macedônia, uma regiãozinha que ficava próxima da Grécia, bem pequena, que aparentemente não oferecia risco nenhum para os gregos, mas que Filipe, o imperador macedônico, aproveita o bom momento que as cidades gregas estavam entretidas ali, lutando entre si para dominar a região da Grécia. Tá? Inicialmente, os gregos achavam até que a Macedônia era rural, mas os macedônicos admiravam muito os gregos. Tá? A Macedônia era um território que admirava, mas dominou, através de Filipe, né, o imperador macedônio. Só que Filipe ele não foi até o final da dominação, não. Quem concluiu essa dominação foi Alexandre, seu filho, e ganhou o apelido de Alexandre o Grande, tá? Aí a gente entra no capítulo de hoje. Por quê? Esse helenismo que a gente está vendo aqui tem um significado. Essa palavra helenismo significa a fusão da cultura grega com a cultura do Oriente. A fusão, porque os macedônicos, quando invadiram a Grécia, como eles admiravam, eles começaram também a levar a cultura grega para outros lugares que eles dominaram. Porque os macedônicos, eles conseguem vencer os persas e dominar outros territórios que eram dominados pelos persas. Alexandre o Grande chegou a dominar até alguns territórios do Oriente. Então, e ele levava a cultura dos gregos, porque ele era um grande influenciador, ele gostava dessa cultura, tá? Então, a fusão da cultura grega com a cultura oriental chama helenismo. E quem levou a cultura grega para o lado oriental foi Alexandre o Grande. Então, não esqueça, helenismo é a fusão da cultura grega com a oriental. Essas duas culturas fundiram porque Alexandre dominou vários territórios no Oriente e ele levava a cultura da Grécia lá para essas regiões. Onde Alexandre dominava, ele fundava uma cidade em sua homenagem. Então, lá no Egito, ele fundou a cidade Alexandria,
né? Em vários outros territórios também. Então, vamos lá. Na página 200, a gente vai falar um pouquinho mais, tá? Sobre o Alexandre, tá? Aqui, na abertura, a gente vê, ó, uma imagem. Olha aí, ó, na abertura. Essa imagem é uma imagem de Alexandre, o Grande, no Templo de Jerusalém. Olha só, no Oriente. Por isso que ele leva a cultura grega lá para o Oriente. Ele está lá no Oriente, porque ele consegue dominar todo o território que era dos persas, lá no Oriente. Aqui, ó, na página 201, segundo parágrafo, marque aí no seu livro. Segundo parágrafo, 201, marque aí no seu livro. Em 338 a.C., na Batalha de Queroneia, Filipe II derrotou os gregos, após a tentativa de resistência de Tebas e de Atenas. Tebas era uma cidade grega também, assim como Atenas. Atenas e Tebas tentaram resistir a Filipe da Macedônia, mas não conseguiram. A partir dessa vitória, os macedônios avançaram sem muita dificuldade sobre as póleis da parte continental do mundo grego e aos poucos tomaram o controle de todas. As cidades-estado não deixaram de existir, mas perderam a sua independência e passaram a fazer parte de um império, do Império Macedônio. Então, as cidades, elas não perderam a independência, mas passaram a fazer parte do Império Macedônio. Agora, na 202, Tchaline vai ler lá, primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo. Marque aí o quarto parágrafo. Com a morte de Filipe II, o seu filho, Alexandre Magno, assumiu o trono da Macedônia, dando continuidade às guerras de expansionista. Expansionista, gente, é guerra para dominar outros territórios, expansão, aumentar o domínio dele. Alexandre teve uma educação voltada para os valores e cultura grega. Alexandre foi educado na cultura grega. Por isso que Alexandre da Macedônia valorizava a cultura grega e por isso que ele levou a cultura grega lá para o Oriente, formando o helenismo. Ele foi educado na cultura grega. A Ilíada, aquele livro criado dos poemas do Homero, era uma das suas narrativas preferidas. Além disso, ele recebeu a orientação dos filósofos gregos Aristóteles, o grande filósofo, né, do mundo ocidental. O rei da Pérsia, Dário, dispunha de uma riqueza maior do que Alexandre, podendo recrutar um enorme exército. O Império Persa estendia do Mediterrâneo até o Paquistão atual. Alexandre invadiu e conquistou vários territórios, mas só que, mesmo assim, as forças alexandrinas, que é as forças de Alexandre o Grande, conseguiram vencer os persas. Então, os macedônios conseguem vencer os persas, tá? Agora, lá na página 204, pessoal, 204. Agora, Tchaline vai falar um pouquinho sobre o helenismo. Primeiro parágrafo foi para marcar. A fama de Alexandre não se deve apenas pelo seu grande mérito militar e alcance do seu império conquistado, em tão pouco tempo. O objetivo de Alexandre não era apenas conquista militar, mas também uma união cultural. Gente, ele não estava interessado apenas por uma cultura militar, só pela dominação. Ele queria uma união cultural. Olha aqui, o helenismo, união da cultura grega com a cultura oriental. O interesse dele era isso. Ele foi responsável por consolidação de uma nova ordem social, tendo principal característica a união do Ocidente com o Oriente, helenismo. A união nos aspectos políticos, sociais, econômicos. Agora, o segundo parágrafo. Assim, durante a formação do seu império, Alexandre se diferenciou dos outros conquistadores em sua política de tolerância, respeito às tradições e religiões dos povos conquistados, incorporando-os ao império. Ou seja, Alexandre era diferente porque ele era tolerante com o povo que ele conquistava, respeitando as religiões do povo conquistado. Fato que demonstrou durante a conquista do Egito, porque Alexandre da Macedônia conseguiu conquistar até o Egito. Na ocasião, Alexandre foi recebido como um libertador
e consagrado o filho de Deus Amon. A morte de Alexandre desencadeou uma grave crise no império. E aí, a inexistência de um sucessor provocou disputas no controle. Após quase 40 anos de conflito, formaram-se 3 reinos: Macedônia, Egito e Ásia. E aos poucos foram conquistados pelos romanos. Ou seja, todo aquele território, aquele vasto território que Alexandre o Grande conseguiu conquistar a partir da Grécia. Primeiro foi a Grécia, depois ele foi estendendo, conseguiu conquistar todo o território da Mesopotâmia, que era dos persas, conseguindo até dominar o Egito. E no seu período que ele governou, ele conseguiu grande estabilidade porque ele respeitava a cultura do povo dominado, inclusive a religião. E sempre levando a cultura grega para mais longe, porque ele era um admirador da cultura grega. Ele foi educado dentro da cultura grega. E aí, só que quando ele morre, sem ter um sucessor à sua altura, esse vasto império macedônico que ele conquistou foi dividido em 3 partes, tá? E é isso aí a nossa aula de hoje. O exercício é da página 201, 203 e 205. Tem correção lá no portal, tá? Do capítulo anterior. E tem também o trabalho do segundo bimestre. O trabalho do segundo bimestre tá lá no portal. O trabalho é sobre a interação da página... Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. É uma interação que fala sobre as máscaras, lá na página 174. Na página 174, que os gregos... Lembra que os gregos criaram 2 gêneros teatrais? A tragédia e comédia, que eles usavam máscaras para fazer as representações? Então, vocês vão ter que pesquisar a origem da apresentação teatral e o uso de máscara. Vocês vão pesquisar, vão anotar bonitinho, e vão criar 2 máscaras que representam o gênero tragédia e comédia. Criar as máscaras e fazer a pesquisa. Mandar a pesquisa lá no portal ou no e-mail, tá? No meu e-mail, que eu vou colocar para vocês. E a fotografia das máscaras que vocês vão fazer, você vai mandar pelo portal também, que pode mandar foto, ou pelo WhatsApp da escola, tá bom? Hoje é só, tá, galera? Beijo, tchau!